Olá, sejam bem-vindos ao Congresso de Confeitaria Infantil da Contem. Eu sou a Carol Ávila e se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidada para apresentar para vocês uma técnica de decoração e a gente vai aprender esse bolo hoje. Então eu vou contar como que eu vim parar na confeitaria. Há mais ou menos 1 ano e meio eu resolvi fazer bolos. E desde então, essa tem sido a minha profissão. Só que durante quase 13 anos, eu trabalhei em agências de publicidade de Belo Horizonte, de pequeno, médio e grande porte. Só que há alguns anos, eu estava pensando o que eu podia fazer de diferente dentro da minha carreira. Eu comecei a questionar bastante qual era o meu papel também na sociedade, o que eu estava entregando para as pessoas. E no final, eu não conseguia entregar o que eu queria, que era felicidade. Até que uma pessoa, um maquiador aqui de Belo Horizonte, me falou uma frase que desde então ficou na minha cabeça. E a partir desse dia eu comecei a pensar o que eu podia fazer de diferente, até mesmo dentro da minha profissão, e que eu conseguisse entregar essa felicidade para as pessoas. E o que ele me disse foi: "Ah, Carol, nossa, eu trabalho com as pessoas felizes o tempo todo e isso para mim é muito gratificante." Então, a partir do momento que eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando, poxa, eu só lido com gente estressada, com as pessoas que estão sempre correndo, e aquilo fez muito sentido para mim, porque eu pensava, eu acho que eu nunca estava num momento em que a pessoa estava plenamente feliz. A gente estava sempre correndo, a gente estava sempre preocupado, a gente estava sempre correndo atrás de prazos, muitas vezes, vamos dizer assim, impossíveis de serem cumpridos. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer da minha vida. Eu sempre gostei de fotografia, de viagem, de comida, até que num determinado momento eu comecei a fazer aulas de culinária, de uma forma bem com os amigos, ali para comer, para aprender a cozinhar, mas eu nunca tinha olhado a cozinha de uma forma profissional. E a partir do momento que eu comecei a ter contato com essas pessoas que trabalhavam com a gastronomia, que trabalhavam fazendo comida para os outros, despertou em mim um sentimento que eu falei, talvez esse seja o caminho. Eu comecei a fazer bolos caseiros. E por que não levar um pouquinho desse sabor, né, e dessa alegria para dentro da casa dessas pessoas? E deu muito certo. E a partir do final do ano passado, quando eu de fato enxerguei que aquilo ali seria a minha nova profissão, eu comecei a focar nos bolos festivos. E eu pensava, se algum dia eu fizesse algo dentro da gastronomia, muito provavelmente eu faria bolos. E aqui estou eu. Então hoje eu vou trazer para vocês esse bolo, que desde a primeira vez que eu fiz, é o bolo que eu mais vendo na minha confeitaria, que ainda eu trabalho dentro de casa, mas eu consegui, através dos bolos, chegar na casa das pessoas e levar a alegria em forma de bolo. Então hoje a nossa aula vai ser, a gente vai focar na cobertura. Então aqui esse é um bolo todo em buttercream. Então eu vou ensinar vocês a fazer essa cobertura, como preparar, algumas dicas importantes no preparo desse buttercream para a gente ter um resultado bem legal. E a gente vai aprender também essa técnica de decoração que eu chamo de bolo escama. E aqui a gente tem as cores inspiradas no arco-íris. Então a gente vai trabalhar aqui com 7 tons. É uma decoração um pouco trabalhosa, mas que é simples de executar se a gente tomar todos os cuidados e seguir todas as dicas que eu vou passar para vocês. Então espero que vocês gostem da aula e acompanhem aqui. E qualquer dúvida também, a gente vai ter um material disponível com toda a receita descrita, todas as quantidades, mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui nessa aula. Então agora a gente vai começar pela cobertura. Aqui eu separei todos os ingredientes que a gente vai precisar. Então a gente vai precisar de 400 gramas de manteiga, a gente vai precisar de ovos. Como os ovos têm tamanhos variados, o importante é que a gente sempre pese esses ingredientes. Então aqui a gente vai precisar de 220 gramas de clara. Aqui a gente tem 240 gramas de açúcar, a gente tem sal, que também é a gosto, e extrato de baunilha. Aqui eu gosto de usar sempre o extrato natural, né? Mas vocês podem usar também a fava de baunilha
ou essência, mas eu prefiro sempre que seja o extrato, que é mais natural possível. Então a gente vai começar separando as claras das gemas. E a gente vai precisar de 220 gramas. E aí a gente separa. No geral, eu uso de 6 a 8 ovos. Vai depender do tamanho dos ovos que a gente vai usar. E ok, é importante também que não caia gemas, porque a gente precisa ter tudo muito limpo, sem gordura, para que o merengue ele não abaixe. Então aqui vamos pesar 220 gramas. E agora a gente vai levar para o banho-maria. Então, para o banho-maria, o que a gente vai precisar também? A gente vai precisar de um fouet e a gente vai precisar de um termômetro, porque é muito importante que as claras elas estejam cozidas, para que a gente não tenha risco, né, de salmonela ou de algum micro-organismo que porventura tenha nesses ovos. Então, a gente vai controlar também a temperatura desse merengue. Para completar aqui, a gente vai colocar 240 gramas de açúcar. Aqui já está pesado, os 240 gramas. E é isso que a gente vai levar para o banho-maria. Bom, agora a gente vai fazer o merengue. E aí a gente vai precisar de uma vasilha com água fervente. Aqui já está fervendo. E a nossa mistura de claras e açúcar. Então, a gente vai colocar em banho-maria. E é importante a gente mexer o tempo todo para que essa clara ela não cozinhe e crie grumos, que na hora que a gente for bater o buttercream e a gente for passar no bolo, se ela cozinhar, ele vai ficar cheio de bolinha e isso não é legal. E esse tempo, né, ele vai depender, claro, da quantidade de receita que a gente está fazendo. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma receita só. Então, no geral, é uns 5 minutos, 7 minutos no banho-maria. Vou abaixar um pouquinho o fogo. E é importante também que a água não ferva demais para a gente poder controlar melhor esse cozimento. E aí, qual que é o ponto que a gente tem que ter sempre que a gente está fazendo um merengue? A gente precisa que esse açúcar ele seja derretido, né, que a gente não tenha mais nenhum grão de açúcar. E a gente pode testar isso de duas formas. A mais segura é com o termômetro, que é o que eu vou usar aqui, ou a gente pode também com o dedo, na hora que a gente já perceber que existem menos grãozinhos de açúcar, e ele não tiver mais nenhum grão de açúcar, né, tiver tudo derretido. Mas o mais importante é que essa clara cozinhe, para que a gente não tenha nenhum risco, né, desse merengue. Então, a gente vai sempre mexendo o tempo todo. E agora, vocês podem perceber que a clara, ela já começou a espumar um pouco. E aí é a hora que eu já começo a controlar essa temperatura. Esse merengue precisa chegar a 70 graus, que é a temperatura segura de cozimento das claras. Ó, aqui a gente já chegou na temperatura de 70 graus. Então, é importante sempre continuar mexendo. E agora a gente vai colocar na batedeira para a gente iniciar a bater o merengue. Agora que a gente terminou o banho-maria, a gente vai colocar na batedeira. E vocês podem perceber que as claras ficam bem espumosas, né? Esse é o ponto ideal. E a gente não tem nenhum grãozinho de açúcar mais. Então, agora a gente vai colocar aqui na batedeira. E a gente vai bater esse merengue até ele ficar em picos firmes, para só depois a gente acrescentar o restante dos ingredientes. E é importante a gente também usar uma batedeira planetária. Dá pra gente fazer com batedeira de mão também, mas demora bastante tempo. Então, se vocês tiverem uma batedeira planetária, vai agilizar o trabalho e vocês vão ter um resultado bem mais rápido. A gente sempre começa a bater no merengue numa velocidade baixa,
E aí, assim que as claras começarem a aumentar de volume, aí sim a gente aumenta a velocidade. Aqui a gente já tem um ponto em que a gente começa a ter as claras com mais volume. Então, nesse momento, a gente aumenta a velocidade da batedeira. E vamos deixar batendo até ela virar em picos firmes. Chegamos no ponto. Ó, percebam que a gente tem picos bem firmes. Quando a gente tira o merengue, olha só, esse é o ponto ideal para a gente começar a acrescentar a manteiga. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente, então aqui a gente tem 400 gramas de manteiga e a gente ir adicionando sempre aos poucos, em velocidade baixa, na mínima que você tiver na sua batedeira. E aqui eu vou colocar quadradinho por quadradinho. E essa emulsão, ela vai acontecendo à medida que a gente vai acrescentando a manteiga. Então aqui a gente vai começar sempre no mínimo, acrescentar toda a manteiga e depois a gente vai bater numa velocidade maior. Adicionei toda a manteiga e agora a gente vai colocar e vai bater em velocidade alta por 5 minutos. Aqui a gente já tem o buttercream totalmente liso e incorporado. E agora eu gosto sempre de colocar ou algum saborizante e um pouquinho de sal. Então, eu coloco um pouquinho. E aqui eu vou usar o extrato de baunilha. E aí agora a gente vai bater de novo por mais uns 2 minutinhos, só pra gente incorporar todos os ingredientes. Prontinho. Então aqui a gente já tem o buttercream pronto. Olha só, a gente tem um creme bem emulsionado e ele fica com essa cor, né, bege, que é a cor natural. E por a gente também ter colocado um pouco, né, do extrato de baunilha, ele não fica totalmente branco, até porque tem manteiga. Eu gosto desse tom natural do buttercream, mas se vocês quiserem, né, para a decoração de hoje que a gente vai fazer, uma das camadas que eu uso, ela é no próprio tom natural. Mas a gente pode colocar também uma cor, caso vocês queiram. Então aqui eu já tenho o creme e agora a gente vai partir para a decoração. Agora a gente vai começar a decoração do bolo. Então primeiro eu vou apresentar para vocês todos os ingredientes, né, e todos os utensílios que a gente vai precisar para essa etapa. Então aqui a gente tem o buttercream que a gente bateu. Aqui tá uma receita e a gente vai cobrir um bolo de 13 centímetros. Então, uma receita vai ser suficiente. Então, a gente vai precisar também de um soprador. Eu gosto sempre de usar o soprador para aquecer o buttercream e evitar que ele tenha muitas bolhas. Mas vocês também podem fazer isso no micro-ondas. Aqui a gente tem saco de confeitar. Aqui eu vou usar 7, porque a gente vai trabalhar com 7 cores no bolo. Vários potinhos, né, vários bowls. Em cada um deles a gente vai fazer as cores que a gente vai trabalhar. Espátulas. E aqui eu gosto sempre de trabalhar com a espátula offset, né, que é essa espátula que é curva, que não é totalmente reta. Eu prefiro e acho melhor para a gente espatular o bolo e fazer os detalhes. E eu gosto de usar também essas espátulas menores. Na hora que a gente for fazer as gotinhas e passar no bolo, vocês vão entender melhor, porque eu acho que a gente tem mais firmeza do que as espátulas maiores. E aqui a gente vai usar também uma espátula lisa, que a gente vai fazer uma pré-camada no bolo,
só mesmo para deixar ele com um acabamento melhor. A proposta desse bolo, né, até porque a gente vai ter aí o Dia das Crianças, é fazer um bolo bem colorido. Então, a inspiração aqui são as cores do arco-íris. Eu vou usar 6 corantes diferentes, sendo que a 7ª cor vai ser o tom natural do buttercream também, mas se vocês quiserem fazer uma 7ª cor, sem problema nenhum. E aqui eu vou deixar sempre o marrom, né, pra gente usar, caso a gente queira fechar um pouco essas cores, deixar elas um pouco mais mate. Então, o marrom vai ser essencial nesse momento. Aqui eu vou ter o roxo, vou usar também o verde Candy Color, um rosa seco, vou usar aqui o azul royal, vou usar o amarelo e vou usar também o coral. Posso trocar, posso usar outras cores? Sem problema nenhum. E claro que essas cores, à medida que a gente vai colocando mais corante, elas vão ser mais intensas, né? Aqui a gente vai trabalhar com tons, vamos dizer assim, médios, não vão ser tão claros, mas também nem tão escuros. Mas se vocês quiserem fazer tons mais claros ou mais escuros, é só ir dosando essa quantidade de corante que a gente vai colocar no buttercream. Então, para começar, eu já tenho aqui meu bolo pronto. É um bolo com 3 camadas de recheio, ele tem 13 centímetros de diâmetro e eu tenho uma massa de baunilha com mirtilos, o recheio aqui é brigadeiro de limão siciliano com geleia de frutas vermelhas e aqui ele já está descansado e gelado. É sempre importante que o bolo esteja bem gelado para a gente fazer as decorações. Então, a gente vai começar tirando aqui essa parte do acetato. E sempre que eu vou fazer qualquer acabamento, qualquer decoração, eu gosto de fazer uma pré-camada no bolo, com o buttercream natural mesmo. Bom, então agora a gente vai começar com essa pré-camada do bolo. Eu vou separar uma porção aqui do buttercream para ficar mais fácil, para a gente espatular. Tem gente que gosta de colocar com um saco de confeitar, mas eu particularmente prefiro fazer direto, eu acho mais rápido. Então, essa pré-camada, a gente não precisa preocupar de ela ficar tão perfeita, sem buraquinhos. É só mesmo para cobrir o bolo, para evitar que tenha farelo ou que na hora que a gente for fazer as gotas, fique um fundo do bolo, né? Então, ele vai ficar o fundo da cobertura e isso vai dar um acabamento bem melhor para o bolo. Então, aqui a gente começa espalhando. E aí pode ser uma camada fina, né? A gente não precisa preocupar aqui com um acabamento super preciso, porque é só mesmo para segurar esses farelinhos. Depois que eu espalhei aqui um pouco, a gente vai espalhando no restante do bolo. E aí a gente vai passar a espátula, só mesmo para alisar. E deixar tudo retinho. Vamos tampando todos os buraquinhos. Prontinho. Agora a gente vai alisar o bolo. E aí, como eu falei, a gente não precisa se preocupar em ele estar 100% sem bolhas. Então, muita gente pergunta também qual que é a posição ideal para a gente espatular o bolo. O que é importante? A espátula, ela deve estar sempre reta, aqui na base, e ela deve estar sempre encostada no bolo. Nem assim, porque senão a gente vai tirar a cobertura toda e, enfim, não vai ficar legal. E nem muito assim. O ideal é um ângulo ali de 45 graus. E sempre apoiado aqui. Então, a gente vai girando.
ir limpando. Ficou esses buracos maiores, a gente preenche com mais um pouco da cobertura. Não precisa colocar muita força também, porque se a gente coloca muita força, a gente acaba tirando a cobertura toda que a gente colocou. E a gente repete esse processo até a gente ter um bolo mais liso. Mas mais uma vez, não precisa estar totalmente liso porque a gente vai cobrir. Agora a parte de cima, aqui pra mim já tá bom. A parte de cima é legal a gente dar um acabamento melhor, porque essa parte ela vai ficar exposta na decoração, né? Eu não costumo cobrir essa parte aqui com, pode até colocar confeito ou algum topo de bolo, mas no geral eu prefiro essa parte lisa, né? Já que o bolo é todo colorido e tem bastante detalhe. Então aqui eu gosto de alisar melhor. Vou cobrir mais um pouquinho. A gente coloca a espátula, vai passando, mas ainda ficam algumas bolhas. O que é interessante? A gente pode aquecer a espátula um pouco, por isso que eu gosto de ter o soprador à mão. E aí por isso que é importante também a gente usar utensílios de inox, porque aí a gente consegue aquecer sem derreter, né? Caso fosse de plástico, por exemplo. E aí quando a gente aquece, a gente consegue tirar essas bolhas. Prontinho. Agora eu vou passar uma última vez aqui na lateral, pra gente tirar essa bordinha que sobrou. Tiro o excesso. E pronto. Pra gente seguir, agora a gente vai trabalhar sempre com a geladeira. Toda vez que a gente fizer uma camada, a gente vai gelar essa camada, voltar ela pra cá, faz uma camada, volta pra geladeira. Então a gente vai repetir esse processo algumas vezes até a gente conseguir cobrir o bolo todo. E para ficar um acabamento melhor, é importante que essa primeira camada ela esteja bem gelada. Então a gente vai levar o bolo para a geladeira agora e depois quando ele gelar, pode ser aí mais ou menos uns 10 minutos, a gente volta e começa a decoração. Bom, então enquanto a gente está com o bolo na geladeira, para ele gelar essa primeira camada, a gente vai começar a fazer as cores para o bolo. Então, para esse bolo de 13 centímetros, para cada escama, né, para cada camada que a gente vai fazer, eu costumo usar de 30 a 35 gramas. Mas eu vou fazer aqui com 50 gramas de buttercream, cada cor. E aí a gente vai dosando os tons à medida que a gente for colocando. Então eu vou pesar aqui primeiro. Mas é importante também a gente não fazer exatamente 30 ou 35 gramas, para que a gente tenha uma sobrinha caso a gente erre e precise consertar. E como no geral a gente não consegue às vezes chegar exatamente no mesmo tom, é sempre legal a gente ter um pouquinho mais. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Ok. Então agora a gente vai começar com as cores. Vamos começar com o roxo. Esse aqui é o roxo da Iceberg. Então como que eu gosto de fazer? Eu percebo assim, o corante, no geral, quando a gente coloca e já mistura, ele não dá exatamente a mesma cor. A gente tem alguns caminhos para que o corante alcance a maior potência. A primeira é aquecer no micro-ondas ou usar um soprador térmico. Aqui eu vou usar o soprador. Só que antes de misturar, eu gosto de aquecer o corante. Então eu aqueço. Não a ponto de derreter a cobertura, então isso é importante. E aí com uma espátula, aí sim a gente mistura. Se a gente não tivesse aquecido o corante nesse momento, ele ia ficar cheio de bolinha. E aí eu acho mais difícil esse corante incorporar quando a gente aquece depois. Então por isso eu gosto de aquecer
antes de misturar. E agora é uma questão de dosar mesmo a quantidade de corante. Eu não consigo dizer para vocês, vamos usar 1 grama, 2 gramas. Vai depender realmente do tom que a gente quiser. Aqui eu vou colocar um roxo um pouco mais intenso, então vou colocar mais um pouquinho de corante. Posso colocar aqui umas 2, 3 gotinhas. Vou aquecer. E aí sim eu vou misturar. E é sempre legal a gente fazendo aos poucos, né? Até para que a gente consiga controlar essa intensidade da cor. Porque se a gente coloca muito corante de uma vez, a gente não consegue às vezes voltar e aí a gente tem que acrescentar mais cobertura, né? Para essa cor ficar mais fraca e aí a gente começar. Então eu prefiro sempre fazer aos poucos. Aqui eu já acho que tá uma cor legal. Aqui eu já tenho a minha primeira cor. Se quiser mais forte, é só ir acrescentando corante, aquecendo e misturando. Mas aqui pra mim já tá legal. Agora eu vou fazer a segunda cor, que vai ser o azul. Aqui eu tô usando o azul royal da Mix. Então, mesmo processo. Vou começar com um pouco corante. Vou aquecer. Sempre aqueço o corante, né? E a cobertura também ela vai ficar mais maleável à medida que a gente vai aquecendo e isso ajuda também na hora de espatular. Ó, aqui eu já tenho a cor azul, mas eu vou aquecer um pouco mais para ela ficar um pouco mais intensa. E prontinho, a gente tem a segunda cor. E agora a gente vai repetir esse processo para todas as outras cores. Sempre dosando a quantidade de corante, começa aos poucos, mistura, e aí a gente vai vendo qual que é o tom. Né? Aqui para esse bolo, ele não é um bolo em tons tão clarinhos, né? Se fosse, era só colocar bem menos corante. Ou se você quiser tons mais intensos, vai colocando mais corante. E agora eu vou fazer o restante das cores. Vou fazer aqui o coral. Para esse a gente poderia usar também o laranja, ou até mesmo o salmão. Mas aqui eu tô usando o coral, esse é da Iceberg também. E esse processo vai ser o mesmo para todas as cores. Pode parecer que vai ficar muito escuro, mas à medida que a gente vai misturando, ela vai ficando, né, com a real tonalidade. Sempre misturando muito bem, para não ficar manchado, né? Na hora que a gente for passar no bolo e espatular, se ele não tiver muito bem misturado, o bolo vai ficar todo manchado, a não ser que essa seja a intenção. Agora, vamos pro rosa. Aqui eu tô usando o rosa seco, da Iceberg também. Ele é um tom um pouco mais fechado. Então eu gosto de colocar aos poucos, para não ficar um rosa tão escuro. Se por acaso ficar muito escuro, assim de primeira, é só colocar um pouco mais de buttercream neutro, que aí ele vai... Ele fica mais claro e a gente volta a dosar o corante. Então, aqui o rosa. Vendo, ele pigmenta bastante, então, aqui pra mim já tá ok. Não vou colocar mais corante, não. E aí, por que que é interessante também a gente aquecer? Porque se a gente mistura sem aquecer, a gente pode acabar usando muito corante. E aí isso pode amargar a cobertura também. Claro que tem que ser numa quantidade muito absurda para essa cobertura ficar amarga.
mas corre o risco, né? Muita gente às vezes já comeu um bolo com uma cobertura que estava amargando, e isso muito provavelmente é excesso de corante. Então, é melhor que a gente vá aos poucos para também não correr esse risco. Agora eu vou fazer o verde. Esse aqui é o Candy Color da Mix, o verde Candy. Ele também pigmenta bastante, então eu vou colocar só 2 gotinhas. E aí vai dar o tempo certinho. Deixa eu pegar uma outra espátula. Se ficar aqui, eu acho que eu vou colocar... Ficou muito claro. Eu vou colocar mais um pouco. Só mais 2 gotinhas. Aqui a gente tem o verde. Ó, ficou numa cor legal. Esse aqui é o amarelo da Gran Chef. Então, eu vou colocar só uma gota. Vou aquecer. Vou colocar um pouquinho mais. E aí eu vou ver qual cor que fica, senão vai ficar um amarelo muito intenso, muito escuro. Olha só. Uma gota e a gente já tem um amarelo bem presente. Eu vou colocar só mais um pouquinho, que eu acho que já vai ficar legal. Olha, prontinho. Tem o amarelo. E aí eu gosto, como é uma paleta, né, bem colorida, inspirada nos tons do arco-íris, eu gosto de olhar também as cores todas juntas, para ver se eu não quero, né, mudar um pouco, ou clarear algum tom, ou escurecer alguma outra. Eu gosto sempre de dar uma olhada em todas as cores juntas, para ver se é isso mesmo. Né? Porque aí que a gente ainda tem tempo de pensar como que vai ficar na composição do bolo. E aqui vai ser o tom natural, eu vou colocar um pouquinho mais, só pra gente limpar a bancada, que a gente vai usar também para fazer a parte de cima do bolo, no topo. Então aqui a gente vai precisar de um pouquinho mais do que das cores das camadas. Então olha, aqui pra mim essa paleta tá ok, e agora a gente vai começar a decoração do bolo. Bom, agora que a gente tem todas as cores prontas, o próximo passo é a gente colocar no saco de confeitar. Então aqui, como a gente tem 7 cores, eu vou usar 7 sacos. Para fazer essa decoração, a gente pode também usar um bico, né? Pode usar um bico perlê, aquele redondinho, mas eu, sinceramente, acho mais prático e prefiro fazer cortando aqui a ponta do saco. Eu acho que a gente consegue, né, o diâmetro que a gente quer e de uma forma mais prática. Porque, vocês pensam, são 7 cores diferentes. Então, para eu fazer aqui, eu teria que ter 7 bicos iguais para colocar, né? E muitas vezes a gente não tem. Então, uma forma mais prática é realmente a gente cortar essa ponta e usar sem o bico. Então, aqui o processo é bem simples. A gente vai repetir isso para todas as cores. A gente vai abrir o saco, vai pegar toda a porção da cor
e vai colocar aqui dentro. Então, depois que a gente colocar, a gente sobe. E aí eu vou descer com essa porção toda aqui. Então, como que eu faço? Eu posso usar uma espátula e a gente, né, apoia na bancada e vai fazendo assim. Ou eu posso também usar essa mesma espátula que a gente usou no bolo. Vou só limpar aqui. E a gente vai empurrando com cuidado para o saco não rasgar até a ponta. E aí agora a gente vai cortar essa ponta e fazer aqui um buraquinho. Fazer um pouquinho maior. Ó, mais ou menos um dedo, esse diâmetro. E aí eu vou empurrar um pouquinho mais, só mesmo para ele ficar na pontinha. E agora eu vou repetir esse processo para todas as cores. A gente abre o saco, coloca a porção, passa a espátula e abre aqui. Se quiser dar uma última misturada também, para ter certeza que essa cor tá homogênea, que não vai ficar nenhuma porção de corante no fundo, é legal. Então, vou colocar aqui. E aí, por que que eu falei que não é legal a gente usar exatamente a mesma quantidade? Até para o saco também não ficar muito pequeno, né? E na hora que a gente vai colocar no bolo, a gente não tem ali uma margem de manobra, vamos dizer assim. Então, vamos passar a espátula. Abrir aqui e empurrar até quase o final. E agora a gente vai fazer esse processo para todas elas. Agora a gente chegou na última cor, que na verdade é o tom natural mesmo. E vamos repetir o processo. Prontinho. Aí agora a gente vai tirar o bolo da geladeira e a gente vai começar a aplicação das camadas. Bom, o bolo ficou 10 minutos na geladeira e agora a gente vai começar de fato a decoração. Então, o que é importante? A gente primeiro precisa limpar o prato, porque como a gente vai vir com as escamas, depois vai ficar mais difícil de limpar. Então, eu gosto de cortar um pedacinho do pano. Pode ser um paninho, né, macio. E a gente raspar bem aqui rente, para deixar o prato bem limpinho. Ok. E agora a gente vai começar a primeira camada. Eu vou começar com o roxo. Então, aqui eu já tenho todas as cores prontas. E qual que é o processo? Eu gosto de sempre começar pela lateral ou pelo fundo do bolo. A gente sempre escolhe uma frente, né? Geralmente, eu coloco a marca onde tem, né, no geral aqui a marca ou o nome da empresa. Então, eu marco aqui como se fosse a frente do bolo. E eu gosto de começar porque a gente sempre vai ter emenda. Então, eu gosto de começar ou aqui da lateral ou da parte de trás do bolo. E a gente começa com uma gota. E agora, qual que vai ser o processo? A gente sempre vai ter um pano aqui próximo e a espátula. E aí, agora é a hora que entra aquela espátula pequena, que eu prefiro porque a gente tem mais controle próximo ao bolo. E o que eu gosto também, aqui nesse caso, a gente está usando 7 tons.
A gente pode, inclusive, medir mais ou menos para a gente saber a altura de cada cor. Então, a gente pode também colocar uma régua e fazer algumas marcações aqui na cobertura, dividindo mais ou menos em 7 espaços, né? Principalmente quando é a primeira vez que a gente faz. Então, a gente vai sempre fazer uma bolinha e agora o processo é pegar aqui no meio e arrastar. Então, a gente tem a primeira escama. E a gente vai sempre limpar a espátula. E agora a gente vai repetir esse processo. Eu gosto sempre de colocar a gotinha cobrindo aqui até a última parte em que a gente passou a espátula. Então, a gente vem, puxa e sempre limpa a espátula para não puxar a cobertura e você tirar o trabalho que você fez na escama anterior. Então, a gente vem aqui no centro, arrasta, limpa a espátula. E assim a gente vai fazendo todo o diâmetro do bolo. Então, arrasta. E pode colocar uma bolinha mais gordinha, para não correr o risco de ficar espaço em branco. E aí, daí a importância do bolo estar gelado, porque quando a gente arrasta, a gente não vai tirar a cobertura de baixo. Então, aqui, e a gente vai repetir esse processo até fechar o diâmetro do bolo. O buttercream aqui, ele tá mais molinho, né? É legal a gente trabalhar com ele numa textura mais molinha, para evitar também a formação de muitas bolhas. E aqui, se vocês perceberem que tá ficando com muita bolha na hora que arrasta, a gente pode ter também uma vasilhinha com água morna aqui do lado, que aí a gente pode mergulhar, secar e arrastar. Mas as bolhas, elas são, acho que parte do processo. Eu não fico tão preocupada em não ter bolha nenhuma. Acho que é importante, porque mostra que é um trabalho também artesanal. Não é tão perfeito, mas óbvio que a gente tem que ter um acabamento bonito. Então, aqui a gente está chegando na emenda. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço para diminuir essa sensação de que é uma emenda. Então, ó, sempre o mesmo processo. Limpa a espátula. Coloca no meio a bolinha mais gorda. Arrasta. Ó, aqui a gente chegou na emenda. E pelo espaço, aqui eu consigo fazer mais uma gota. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma gota bem gordinha. E eu não vou arrastar tudo, porque se eu arrastar tudo, eu vou estragar essa parte que eu fiz. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou assim, ó. E vou fazer essa emenda. Se eu perceber que ficou faltando um espaço, eu posso vir aqui, colocar mais um pouquinho, pressionar e subir. A gente tem a primeira camada. Todas as camadas eu coloco para gelar um pouco na geladeira, deixo ali uns 5, 10 minutos e venho com a próxima cor. Então, agora eu vou vir com o azul. E óbvio, a gente também pode mudar essa dinâmica de cores, a ordem das cores, mas aqui eu tô seguindo a referência que vocês vão ver lá no meu Instagram. Então, como que eu vou fazer? Eu sempre vou começar onde a gente tem a emenda. E agora eu vou colocar sempre onde tem
os espaços de encontro das escamas. Então, eu vou começar daqui, ó, vou preencher, tentando sempre fazer mais ou menos a mesma altura de todas as bolinhas. E agora eu vou arrastar por cima. Eu vou colocar sempre no encontro da escama de baixo e vou arrastar. E aí, por isso a importância de a gente ter a camada de baixo sempre gelada, porque se por acaso eu arrastar, eu não vou arrastar a cor de baixo junto com a cor de cima. E sempre com cuidado. E a gente vai fazendo sempre com cuidado, porque se a gente estraga a camada de baixo, a gente tem que fazer tudo de novo. E aí eu sempre posiciono a espátula no centro da bolinha e puxo aqui. Tomando cuidado também para manter a mesma altura . Então, a gente tem várias possibilidades. A gente pode fazer, né, tudo com o mesmo tom. A gente pode usar um degradê da mesma cor, por exemplo. Então, poderia ser tons de roxo, tons de azul. E aí, a gente tem infinitas possibilidades com esse tipo de acabamento. E aí, a questão, para ficar um acabamento bonito, é sempre a gente tomar cuidado com esse espaçamento, com a altura das bolinhas, para elas se manterem mais ou menos na mesma altura. Eu não sou tão aficionada em ficar exatamente perfeito, porque afinal de contas é um trabalho manual. Mas o quanto melhor acabado, a gente vai ter um resultado mais bonito. E aí a gente chega na parte da emenda. Então, olha só, mais uma vez, a gente preenche o máximo possível e a gente só arrasta aqui, ó, só para preencher e não ficar um buraco. E aí agora a gente coloca para gelar e parte para a próxima cor. Bom, pessoal, agora a gente chegou na última camada. E aí a gente vai agora fazer a camada final. O que é importante? Aqui eu tenho, né, esse último espaço, só que nem sempre vai ficar exatamente a mesma medida entre todos. Então, o que é importante? A gente procurar fazer a altura dessa bolinha sempre cobrindo o máximo de espaço aqui que a gente tem, para não ficar faltando, né, entre a cobertura e o final do bolo. E uma outra coisa que a gente também pode fazer é dar uma acertadinha nessas bordinhas antes de fazer o final. Então, com o bolo gelado, fica bem fácil de a gente tirar. E não se preocupem de aqui ter estragado um pouquinho, porque a gente vai fazer um acabamento nessa parte. Mas aí a gente vai com bastante cuidado, só para tirar essas bordinhas e ele ficar mais liso. E se quiser acertar também aqui alguma coisa, a gente pode acertar.
Então, vamos lá. Lembrando sempre que a gente começa de onde tem as emendas. Então, olha só. Eu vou preencher e vou fazer a bolinha sempre da altura dessa camada. O processo permanece o mesmo. A gente vai arrastando e sempre limpando para que não suje essa última camada, porque agora é o acabamento final. Então, essa última parte é a parte que a gente tem que ter ainda mais cuidado. Se por acaso, né, porque geralmente pode acontecer também, já que a gente não faz exatamente tudo na régua, milimetricamente medido, pode acontecer às vezes de uma parte estar um pouquinho maior do que outra. Então, é só a gente sempre tomar esse cuidado de fazer essa bolinha para que ela cubra toda essa área que está faltando. E aí, vocês podem me perguntar assim, e se eu errar? Aí, mais uma vez, a importância de o bolo estar gelado, porque é muito mais fácil a gente corrigir caso aconteça algum errinho, né, de ter feito algum buraco, ou de você ter arrastado mais do que precisava. A cobertura, a parte de baixo, ela vai estar dura, então você consegue consertar com muito mais facilidade do que se tiver tudo em temperatura ambiente, porque a cobertura ela mais gelada, ela vai permitir que você limpe com muito mais facilidade. Por isso eu gosto de levar sempre para a geladeira entre uma camada e outra. Bom, e agora a gente está chegando na parte final. Então, aqui, ó, vão dar mais 2 bolinhas. Eu vou fazer essa penúltima. E agora, eu vou fazer para que cubra todo esse espaço e a altura. E vou só arrastar um pouquinho para a gente fazer a emenda. Prontinho. A gente tem todas as camadas. E agora, a gente vai fazer o acabamento do topo. O que eu gosto desse modelo, a gente vai usar o mesmo buttercream natural ou a última cor que vocês queiram usar. E a gente vai fazer umas gotinhas. Então, a gente vai sempre cuidar para que essa gotinha esteja bem aqui, ó, nessas emendas, onde a gente tem esses espaços, principalmente entre uma gotinha e outra. Então, aqui é super simples. A gente vai pressionar um pouquinho e vai levantar como uma gotinha. Se quiser fazer com um bico diferente também, não tem problema, pode usar. Mas eu gosto de fazer ele com o mesmo tamanho, né, que a gente já tá usando aqui dessa última, para a gente ter uma simetria melhor. É só pressionar bem pouco, não precisa fazer muita força, porque senão a bolinha vai ficar bem grande. E aqui sobrou um espaço, eu vou fazer, ó, bem juntinho, para ficar o bolo. E tá pronto. A gente também pode mudar aqui, por exemplo, esse acabamento, eu posso encher esse topo todo com as gotinhas, mas o meu modelo original que eu fiz, ele só tem essa linha, que é mesmo para a gente ter um acabamento melhor, entre um buraquinho e outro, preencher todos esses espaços. E eu posso colocar aqui um topo de bolo, posso colocar uma vela, posso colocar confeito, mas eu gosto dele assim, né, todo colorido, com todas as camadas, e só com uma linha aqui realmente para dar esse acabamento final. Então, a gente já tem aqui o nosso bolo pronto. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim da nossa aula e aqui a gente tem o bolo finalizado. Então, vocês podem ver todas as camadas, tudo certinho. Aqui ele tá gelado e aí eu vou partir o bolo para vocês verem e até para vocês sugerirem como corte para os clientes de vocês. Então, como é um bolo alto, o que é importante? A gente sempre usar uma tábua de apoio
e uma faca grande que a gente consiga cortar o bolo de uma vez. Então, vamos lá. A gente tira primeiro uma fatia mais fina. A gente coloca o bolo aqui na tábua. Olha que lindo. E aí a gente tem as camadas. E aí a gente pode servir para as pessoas, como é uma fatia mais alta, a gente pode partir ao meio e servir aqui. Vou mostrar para vocês. Olha que lindo. Então aqui a gente tem, só recapitulando, uma massa de baunilha com mirtilo, um recheio de limão siciliano com geleia de frutas vermelhas e a cobertura, que é um buttercream de baunilha, que a gente também aprendeu a fazer nessa aula. Então agora a gente vai experimentar. Muito bom! Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Então, só recapitulando, a gente aprendeu a fazer um buttercream de baunilha e a gente aprendeu a fazer essa decoração que eu chamo de bolo escama. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado a aula. E eu aproveito também para convidar vocês a assistirem às demais aulas do Congresso e também a assinarem a plataforma. Muito obrigada. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, meu Instagram é @carol_avila e eu espero vocês. Até a próxima!